7h50, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de junho do ano 2023. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio Neto, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que nos acompanham nas redes sociais. Uma satisfação imensa participar aqui do Check-up no rádio. Doutor Belísio, foi destaque aí, eu acho que o senhor deve ter acompanhado uma matéria no Fantástico do último domingo com o tema genética ou estilo de vida. Uma provocação, inclusive, com uma pergunta, né? Pesquisas recentes sobre o Alzheimer estão mudando o que se sabia sobre a doença. Que mudanças são essas? Pois bem, Marcos, a ideia era que a doença de Alzheimer era provocada por um depósito de proteínas que a gente considera tóxica para o cérebro, as chamadas proteínas amiloides, né? Beta-amiloides, as placas amiloides. Essas proteínas se depositavam no cérebro e elas, assim, grosseiramente, levavam à morte neuronal, principalmente nas áreas da memória. Então, a teoria amiloide, que foi desenvolvida pelo Dr. Herd, inglês, há mais de 20 anos, era o que se imperava até hoje. E com o passar do tempo, foi-se vendo que essa teoria, ela é, em parte, causa do problema, não é só ela a causa do problema. Viu-se com um certo tempo que existiam outras proteínas, não só fora da célula, mas dentro da célula, proteína tal, por exemplo, que ela também levava toxicidade, levava à morte neuronal. E o tempo passou e algumas observações foram sendo feitas nessa teoria, né, amiloide, nessa teoria tal, que, por exemplo, morria uma pessoa, eles fizeram estudos em bancos de cérebro e essa pessoa morria com muitos anos e verificava-se que tinha as placas, mas não tinha desenvolvido a doença, né? Então, por que essa pessoa tinha as placas amiloides e não tinha desenvolvido a doença? E outras não tinham as placas e tinha sintomas da doença. Então, viu-se que o raciocínio lógico é que não é só esse o problema. Além disso, medicamentos lançados recentemente, que são anti-amiloide, medicamentos que inibem, eles limpam o cérebro dessas placas amiloides, desse lixo cerebral, eles tiveram modesta ação na melhora cognitiva. Esses 2 medicamentos que foram lançados recentemente nos Estados Unidos, a aducanumab e o lecanemab, eles demonstraram pouca eficácia. Então a teoria amiloide, ela ficou em xeque e começou-se a se estudar outras causas. Então viu-se que também a doença era provocada por uma inflamação. Essas placas, elas geravam inflamação ali local. E o Alzheimer, as pessoas que têm a demência de Alzheimer têm o cérebro inflamado. Então a doença não era só por depósito de proteína tóxica, era também pela inflamação, uma inflamação generalizada. Viu-se que existiam causas vasculares. O neurônio morria não só pela inflamação ou pelo depósito dessas proteínas tóxicas, mas ele morria também por dificuldade circulatória, por problemas vasculares de circulação no cérebro. Então, viu-se que a doença, ela tem várias etiologias, ela tem várias formas de se apresentar. Além, logicamente, da genética, sabe-se qual é o gene que tem a mutação para a produção dessas proteínas beta-amiloides. Então isso colocou em xeque. Então, será que é só essa genética de produção de beta-amiloide? Será que só isso que leva ao Alzheimer? Então ganhou espaço também a questão do estilo de vida, porque você manter um estilo de vida saudável, você fazer aquela prevenção que a gente considerava que influía 30%, dizia, não, a idade e genética que contribui 70% para... Viu-se que as influências do meio, do seu estilo de vida, elas atuavam nessas outras causas, na inflamação, na questão vascular. Então, está se acreditando que, como é multifatorial a causa da doença, acredita-se que também a prevenção
ou mesmo o tratamento deve ser multifatorial. O que se sabe é que brevemente, eu acredito, a própria reportagem ela dá um otimismo, né? Ela mostra duas pessoas com Alzheimer na fase inicial que vivem normalmente. Isso quebra um pouco o estigma da doença. As pessoas imaginam uma pessoa com um doente de Alzheimer apenas nas fases avançadas, que já tem dificuldade para ir no banheiro, se alimentar sozinho, já não conhece mais ninguém. Mas a doença ela tem uma fase inicial que o paciente se mantém com boa capacidade de independência. Então essa reportagem mostrou um pouco. Um era médico, outro uma escritora, que tinha a doença e convivia com as limitações da doença, mas deram entrevista, conversaram, um discurso coerente, quebra um pouco esse paradigma de que a doença ela não é só a fase, ela tem um início, e é nesse início que a gente precisa. É muito mais fácil você, até a professora Cláudia Suemoto lá da USP, ela falou, é muito mais fácil você limpar uma bagunça, limpar um lixo no começo, do que você esperar acumular todo o lixo para depois você tentar. Então a ideia é que brevemente está se chegando lá na cura da doença, no tratamento da doença, já se demorou muito, e que a ideia de que você tratar no início, de que você prevenir, ganha mais força. A prevenção da doença, ela tem já alvos bem selecionados, não é só mais a genética que leva à formação da proteína, é também o seu estilo de vida que leva a alterações inflamatórias, que leva a alterações vasculares dentro do cérebro. Mas afinal, o que é determinante para o surgimento do Alzheimer? É a genética ou o nosso estilo de vida? Exatamente. Hoje é a genética. É determinante, assim, até a segunda página. 70% considera-se que os fatores de risco mais importantes para a doença é você ter genética, você ter essas mutações em determinados genes que geram a produção da proteína tal e da proteína beta-amiloide, e idade. A doença, à medida que a gente avança na idade, ela tem um risco maior de aparecer. Hoje, e 30% é seu estilo de vida. Acredita-se pela reportagem, acredita-se que pela literatura médica, que as outras influências, esses 30%, não serão só 30%. Porque o seu estilo de vida vai modificar, a gente já conhece os fenômenos da epigenética, né, que modificam os genes, o ambiente determina como sua expressão genética pode ser alterada. Então, hoje é ainda só a genética, Marcos, mas a parte que não depende da genética, e mesmo as pessoas que têm a genética, a chance de você modificar o curso da história e não desenvolver a doença é factível. Esse pensamento a gente tem que investir bastante, porque já foi demonstrado que a prevenção, porque genética não tem como a gente prevenir, a gente tem como modificar a epigenética de certa forma, mas a ideia é que há não uma luz no fim do túnel, há muitas luzes no fim do túnel, a gente já está chegando lá. Já tem medicamento anti-amiloide, a gente já está conhecendo um mecanismo muito melhor, não é só um mecanismo tóxico por deposição de placas amiloides e emaranhado neurofibrilar, é também inflamação, é também mecanismos vasculares. Então, assim, essa é uma pergunta que daqui a algum tempo talvez eu diga, não é só mais a genética. Agora, por exemplo, você já disse aqui várias vezes que a atividade física, a alimentação saudável, o controle do colesterol são uma das principais medidas de prevenção, né? Você tem que fazer tudo isso aliado a uma outra, por exemplo. Você pode ter uma alimentação saudável sem necessariamente gostar de uma atividade física, ou tem que realmente uma caminhar junto com a outra? Elas se somam, né? Assim, se você faz todas, você tem o benefício completo. Se você faz duas e não faz uma terceira, o seu benefício ele tem uma certa diminuição. Vai somando ponto, né? Assim, vamos dizer. Quando você vai cortando os fatores de risco, você vai diminuindo as chances de ter. Você faz um e o outro não. Lógico que tem alguns que têm um impacto muito maior. Por exemplo, a escolaridade, o nível de estimulação cognitiva ao longo da vida é o mais impactante. As pessoas que não estimulam muito a cognição durante a vida, isso é medido através do nível de escolaridade, isso é um fator protetor. Então, é o principal. Ela pesa muito mais do que, por exemplo, o álcool. O álcool é um fator de risco, mas ele é um fator de risco, eu diria, menos impactante do que a escolaridade. Ele é menos impactante
do que o controle das doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Isso conta muito para a prevenção. Então, o ideal é você tentar fazer todos, mas lógico, se não dá para fazer um, mas o máximo que você puder, você vai ter um ganho maior. Tem alguns fatores de risco que são específicos, por exemplo, a perda auditiva é o segundo fator de risco modificável, perde só para a escolaridade, que tem impacto. Você tratar pessoas que estão perdendo a audição, essas pessoas têm um risco maior de ter Alzheimer, isso ninguém às vezes consegue imaginar. Então, assim, o ideal é quanto mais, se tem 10, você conseguir os 10, ótimo, eles se somam, você vai tendo prevenção, você vai tendo um somatório de medidas preventivas para evitar que seu cérebro desenvolva, sua mente desenvolva a demência na doença de Alzheimer. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Doutor, a minha mãe tem 61 anos e apresentou um quadro de dormência em um lado. O que o senhor me diz sobre isso? Ela falou se era no braço, na perna? Não, de um lado, né? Deve ser o lado Se ele puder complementar, né? Assim, se for uma dormência no braço, vamos supor, pode ser uma coisa simples, dormir por cima do braço e ali comprimir um nervo, a inervação do braço e perdeu, dá essa sensação de dormência. Ou pode ser doença na coluna. As radiculopatias são doenças que acometem a raiz nervosa do braço, e a raiz e a inervação do braço ela está no pescoço, por exemplo. Então a doença cervical, uma protusão, uma hérnia de disco no pescoço, por exemplo, uma artrose, um desgaste da articulação cervical pode comprimir, pode comprometer a raiz do nervo que vai para o braço, e aí dá essa sensação de dormência. É uma das causas, né? Existem várias outras causas que podem dar dormência no membro. Tem mais pergunta aqui, doutor Belísio. Na minha família tem vários casos de Alzheimer. Eu sou um forte candidato a ter Alzheimer também ou não? Pronto, essa é uma pergunta que é o que as pessoas querem saber. Tem Alzheimer na minha família e eu vou ter? Vamos pensar. O que é que a gente diz? O risco de você ter, dessa pessoa ter, é maior do que o risco que uma pessoa que não tem Alzheimer na família, que hoje está ficando cada vez mais difícil. Porque como a doença é ligada à idade, então as pessoas estão vivendo mais, então a incidência de doença de Alzheimer ela é muito maior, a incidência e a prevalência. Então tem muita gente com Alzheimer, então cada vez mais tem famílias com pessoas com a doença de Alzheimer. Então essa pessoa tem um risco maior do que uma pessoa que tem na família, que não tem na família a doença. Agora, se essa pessoa tem a genética de doença de Alzheimer, e assim ela faz medidas de prevenção, faz atividade física, ela dorme bem, ela tem uma sociabilidade boa, ela faz tudo aquilo direitinho, o risco daquela pessoa que não tem na família genética de Alzheimer pode ser até maior, porque a gente está vendo que a influência do meio, as mudanças de estilo de vida, elas estão cada vez mais impactando no aparecimento da doença, dada essas outras causas de inflamação cerebral, de alterações vasculares. Não é mais só a genética, tem a influência do meio, e essa influência está ganhando espaço. Então quem tem na família Alzheimer, quem não tem, o que vai decidir mesmo é o estilo de vida, é como você vai proteger seu cérebro para ter a doença. Está cada vez ficando mais igual. Tem Alzheimer na minha família, será que eu vou ter? Mesmo que não tivesse, você já deve começar medidas preventivas, porque você vai viver muito. A gente hoje tem uma estimativa de vida, uma previsão de estimativa de vida de passar de 80 anos. Será normal viver 80 anos daqui a alguns anos. Então, 80 anos, 40% do pessoal, 30%, 40% das pessoas que têm 80 anos, elas já têm uma perda cognitiva, um grau de demência. Então, assim, à medida que, como a gente vai envelhecer muito, a gente tem que se preparar, tem que se proteger para a doença, não ficar só esperando. Não tem na minha família, não vou me preocupar. Tem na minha família, eu vou me preocupar. E a ansiedade piora o quadro. Essa preparação, doutor Belísio, ela também tem que ser dos familiares, porque
só para fazer aqui uma pergunta meio genérica, né? Porque, por exemplo, o paciente ele sofre ele adoece do Alzheimer, mas as famílias adquirem, por exemplo, outros se eu posso chamar de transtorno, por exemplo, a tristeza em não ser mais reconhecido por aquele familiar, por exemplo, a mãe que não consegue mais reconhecer o filho. Então, os familiares também adquirem outros tipos de doenças causadas pelo Alzheimer? Adoece a família, né? Como dependência química. O Alzheimer, quando tem uma pessoa, ela requer várias mudanças na logística da família, inclusive mudanças de postura, de atitude emocional. Muita gente vai precisar cuidar da mente, fazer terapia. Se tem alguma doença mental ali que não se manifestou, tem que cuidar, porque o impacto é grande, não só no emocional, de ver seu familiar não lhe reconhecer, mas na própria logística da segurança desse paciente, dos cuidados básicos de higiene, dos cuidados básicos de alimentação, isso nas fases avançadas, né? No início, a família até tem uma certa negligência, porque a própria negação emocional de não querer ter o familiar com a doença faz com que eles retardem o diagnóstico. A gente viu que é no início da doença que a gente tem mais chance. A limpeza do lixo é muito mais fácil, da bagunça é muito mais fácil no começo do que você deixar acumular. Então há uma certa negligência em virtude muitas vezes da negação da própria família, de não querer que seja a doença, né? De não querer, e a doença progride, e aí quando progride é sim um verdadeiro impacto, que todos os familiares se envolvem, direto ou indiretamente, todos findam tendo alguma atividade, ou quando não tem atividade, não querem participar, findam incomodando quem participa, tem que envolver outras pessoas, muitas vezes tem que abrir o espaço da casa para cuidadores externos. E como eu falei, ela ela afeta a família tão quanto qualquer outra doença grave, crônica, como a dependência química, como um câncer, como qualquer outra doença que requer cuidados, porque a pessoa não consegue mais gerir a própria vida, desde ações simples a ações mais complexas. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.